E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: China acaba de mostrar ao mundo a sua plataforma Cérebro Robô, que permite aos seres humanos controlar as máquinas apenas com seus pensamentos. E Elon Musk não quer ficar para trás e mostrou ao mundo o seu Neuralink, permitindo que as pessoas com paralisia possam controlar cadeiras de rodas usando o seu chip no cérebro. Uma, entre aspas, estação espacial foi enviada ao fundo do mar em forma de cápsula subaquática habitável. Um simulador perfeito. Vamos ver como que a inteligência artificial está aprendendo a andar no mundo virtual, e isso, para claro, sem errar quando estiver aqui no nosso mundo real. Coreia do Sul apresenta uma roupa robótica que veste o usuário sozinha. Meus amigos, bora entender tudo isso e mais algumas coisas das novas tecnologias. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Apenas aproveitando esse início aqui para atualizar como é que tá as coisas por aqui. Eu mencionei num post aqui na aba comunidade que tivemos problemas com a natureza por aqui. Deixando bem claro, o estúdio aqui foi pouco avariado, teve alguns problemas, talvez se você vê ângulo de câmera, aqui os monitores estão sem conexão com a internet, coloquei uma imagem genérica ali pra gente não ficar sem nada, não ficar aquele pretinho na tela básico. Enfim, tá tranquilo, apesar dos problemas, tá tranquilo. Tivemos algumas avarias aqui no estúdio também, minha casa, graças a Deus, tá tudo tranquilo, não teve nada. Agora aqui na cidade mesmo teve muitos problemas, mais de 50% foi destruída. Graças a Deus não teve nenhuma fatalidade até onde a gente tá sabendo, né? Eu não sei se foi um tufão, um tornado, algo desse sentido. Aí não se sabe, mas foi feio. Tem muita coisa feia na cidade, quando a gente anda assim tá tudo destruído. Hoje é o quarto dia, se eu não me engano, quinto dia hoje. Voltou a energia para mim ontem, não tinha energia elétrica, então não dava para gravar, não tinha dados móveis. Agora tem um pauzinho de dados móveis aqui naquela torrezinha que a gente vê no celular, tem um pauzinho, então eu consigo alguma coisinha, analisar o que está acontecendo. Tudo que eu preciso pesquisar para trazer aqui para o canal, eu tenho que ir para uma cidade vizinha, então é bem complicado, atrapalha bastante a nossa logística, mas vamos trabalhando aí até tudo acontecer, né? Tudo voltar ao normal. A internet está sem previsão de voltar, pelo menos a energia está aqui, então eu consigo gravar aqui do estúdio, editar e depois eu corro para a cidade. Aí depois eu tenho que passar o dia todo numa cidade vizinha aqui, procurando mais matérias, baixando os vídeos, deixando prontinho para trazer aqui para o PC e deixar esse vídeo pronto para vocês, tá? Então eu te peço, por favor, tá? O canal vai ter uma baixa um pouco acentuada, então cai minha renda, cai a forma de eu trabalhar, enfim, tudo fica bem complicado. Eu preciso do seu like, não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo ajuda com nada. Enfim, só preciso do seu like, seu compartilhamento se puder e comenta sobre tecnologia, não precisa comentar sobre o que aconteceu aqui não, porque aí o YouTube vai começar a recomendar esse vídeo para mais pessoas e consequentemente a gente vai ter uma melhora nesse sentido também, tá? Valeu, conto com a sua ajuda já. Então bora pro vídeo agora, chega de conversa fiada. É um fato que os robôs humanoides estão aprendendo a caminhar, a manipular objetos e até conversar com as pessoas de forma cada vez mais natural. Mas apesar dos avanços da inteligência artificial e na robótica, esses robôs ainda têm dificuldades em interpretar pensamentos humanos e traduzi-los em ações confiáveis. Agora, a empresa chinesa de interface cérebro-computador, a BrainCo, afirma ter resolvido esse problema em certa medida com a sua nova plataforma integrada Cérebro Robô. Em vez de depender apenas de teclados, joysticks ou comandos de voz, ela desenvolveu uma plataforma que é capaz de interpretar diretamente a atividade cerebral do usuário humano para poder controlar robôs e talvez, que é mais importante ainda, né, entender e compreender melhor o comportamento nosso, o comportamento humano. Apresentada durante a Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai, a WARC, a plataforma combina interface cérebro-computador com inteligência artificial em um sistema que a empresa está descrevendo como o primeiro ecossistema integrado entre cérebro e robô. O objetivo não é apenas controlar máquinas com seus pensamentos, mas sim criar uma forma muito mais intuitiva de interação entre homens e máquinas. Tudo começa com um dispositivo em forma de touca. Esse é equipado com sensores de eletroencefalografia e registra os pequenos sinais elétricos que são produzidos naturalmente pelo nosso cérebro, isso tudo através do couro cabeludo. Diferentemente de implantes cerebrais como o Neuralink, por exemplo, esse método aqui é totalmente não invasivo e dispensa qualquer procedimento cirúrgico. Esses sinais captados são enviados para algoritmos de inteligência artificial que são capazes de identificar padrões relacionados à intenção de movimento do usuário. Em vez de interpretar palavras ou comandos previamente programados, o sistema procura compreender o que é que o usuário, o ser humano, está pretendendo fazer naquele exato momento.
Uma vez identificada essa intenção, ela é convertida em comandos digitais capazes de controlar diferentes tipos de robôs. Durante as demonstrações, a plataforma foi utilizada para controlar braços robóticos, robôs humanoides e até cães robóticos. Em um dos exemplos apresentados, um braço robótico conseguiu identificar a intenção de um usuário humano e pegar objetos como uma maçã ou uma xícara, e fez isso utilizando apenas os sinais captados pelo EEG. Mas, segundo a própria Brian Coe, o maior potencial dessa tecnologia talvez não esteja no controle de máquinas. Parece que o verdadeiro objetivo é resolver um dos maiores gargalos da robótica atual: a falta de dados de treinamento de alta qualidade. Hoje, os robôs precisam observar milhares de demonstrações humanas para poder aprender tarefas que são simples para nós. Mesmo assim, muitas vezes ainda não conseguem compreender exatamente por que uma pessoa escolheu determinado movimento. Ao registrar diretamente a atividade cerebral durante as demonstrações, a empresa acredita ser possível criar conjuntos de dados muito mais ricos, reunindo assim intenção humana, o movimento executado pelo robô e simulações virtuais em um único processo de aprendizado. E isso permite treinar inteligências artificiais que serão capazes de compreender não apenas como é que uma tarefa é realizada, mas também qual era a intenção por trás daquela ação que o humano queria que fosse feita. Naturalmente, ainda existem desafios bem importantes a serem superados. Interfaces baseadas em EEG captam sinais muito mais fracos do que os implantes cerebrais, tornando a interpretação muito mais sensível a ruídos e interferências. Além disso, a Brian Coe não divulgou resultados detalhados sobre a precisão e o desempenho em ambientes reais, o que significa que a tecnologia ainda precisará passar por validações independentes antes de uma adoção em larga escala. Mesmo assim, a proposta aponta para uma mudança bem interessante no futuro da robótica. Inclusive, nós vamos ver agora como é que a Neuralink de Elon Musk acaba de realizar um feito que é bem similar a esse aí da China. Vamos dar uma olhada. Depois de permitir que pessoas com paralisia pudessem movimentar um cursor na tela de um computador, a Neuralink agora acaba de dar mais um passo que é bem importante. Pela primeira vez, participantes do seu estudo clínico demonstraram ser capazes de pilotar uma cadeira de rodas motorizada usando apenas a atividade do próprio cérebro ligada a um chip tecnológico que está nas suas cabeças. A demonstração ainda faz parte de uma pesquisa experimental, tá? Mas mostra que a interface cérebro-computador da Neuralink já começa a deixar o ambiente dos laboratórios para resolver desafios reais da mobilidade humana. No centro dessa tecnologia está o implante cerebral N1, que é desenvolvido pela Neuralink. Com cerca de 23 mm de diâmetro, aproximadamente do tamanho de uma moeda, ele é implantado diretamente no córtex motor, região do cérebro que é responsável por planejar os movimentos voluntários. A partir daí, mais de 1000 eletrodos ultrafinos são distribuídos pela região citada ali do cérebro e eles registram em tempo real os sinais elétricos produzidos pelos neurônios. Mesmo quando uma pessoa perdeu completamente os movimentos do corpo, essas áreas do cérebro continuam gerando atividade elétrica sempre que ele imagina realizar uma ação. O que o implante faz é basicamente capturar esses padrões neurais e os enviar para um sistema de inteligência artificial que é treinado para interpretar a intenção de movimento do usuário. E em vez de mover os músculos como é o padrão, esses comandos passam a controlar um cursor virtual que é exibido em uma tela. E é justamente esse cursor que se transforma no controle da cadeira de rodas. Ao imaginar empurrá-lo para frente, o usuário faz a cadeira avançar. Movimentos mentais para trás fazem o equipamento dar ré. Direita e esquerda controlam as curvas, enquanto diferentes posições também permitem ajustar o assento e o encosto para o usuário. Quanto mais distante o cursor é deslocado do centro, maior se torna a velocidade da cadeira. Durante os testes, os participantes percorreram corredores internos e áreas externas, utilizando uma câmera instalada na própria cadeira de rodas. A imagem era transmitida em tempo real para o sistema de navegação, permitindo que o usuário pudesse acompanhar exatamente aquele trajeto enquanto controlava todos os movimentos apenas por meio da atividade cerebral. Um outro aspecto bem importante do projeto é a segurança. Em vez de manter o comando ativo indefinidamente, o cursor retorna automaticamente à posição central quando o usuário está relaxando a concentração. Como consequência, a cadeira reduz gradualmente a velocidade até parar completamente. Esse comportamento diminui o risco de movimentos involuntários caso a tensão seja interrompida durante a condução. A demonstração faz parte do estudo clínico chamado de PRIME, iniciado lá em 2024, para poder avaliar a segurança e o desempenho da interface cérebro-computador da Neuralink. Segundo as últimas atualizações da empresa de Elon Musk, diversas pessoas ao redor do planeta receberam o implante N1 até 22 de junho. No início deste ano aqui, a Neuralink relatou 21 participantes com implantes em 4 países, enquanto seu estudo separado G-Prime, lá no Reino Unido, havia recrutado 7 pacientes até maio de 2026. Apesar dos resultados promissores, eles ressaltam que a tecnologia ainda permanece em fase de investigação clínica e ainda não recebeu a aprovação definitiva das autoridades regulatórias para uso comercial.
Mesmo assim, o avanço deixa bem claro que as interfaces cérebro-computador estão evoluindo bem rápido e para muito além do controle de computadores. Pela primeira vez, elas começam agora a devolver a autonomia física para pessoas que perderam a capacidade de se mover. E eu fico imaginando quando será possível controlar um exoesqueleto, para que as pessoas que realmente têm problema de mobilidade possam voltar a ter a sua autonomia de verdade, né? Apesar de ainda não ser natural. E sim, se essa tecnologia continuar evoluindo nesse ritmo atual, controlar essas máquinas apenas com o pensamento poderá deixar de ser uma demonstração de laboratório para se tornar parte da vida cotidiana de milhares de pessoas que precisam disso. Uma outra tecnologia, agora de lentes de contato, também evoluiu bastante, viu? As primeiras lentes eram feitas de vidro e desconfortáveis para o uso do dia todo. Porém, hoje as lentes de contato são feitas de materiais macios como o hidrogel de silicone e são praticamente imperceptíveis nos olhos. Mas ainda existe um problema que afeta milhões de pessoas. Quem possui córneas com formatos irregulares normalmente precisam recorrer a lentes personalizadas, que podem custar centenas de dólares e exigir várias consultas, além também de levar semanas até ficarem prontas. Agora, os pesquisadores da Universidade de Waterloo, no Canadá, desenvolveram uma tecnologia que promete mudar completamente esse processo aí. Utilizando impressão 3D e um novo tipo de silicone, eles conseguiram fabricar lentes totalmente personalizadas em cerca de 20 minutos. O princípio parece bem simples, mas exige uma enorme precisão. Primeiro, é realizado um mapeamento detalhado da córnea do paciente para poder criar um modelo digital tridimensional. Com essas informações, um software projeta uma lente cuja face interna reproduz exatamente o formato do olho daquele paciente, enquanto a superfície externa é ajustada para fornecer a correção óptica necessária. Em seguida, esse modelo é enviado para uma impressora 3D, que é capaz de fabricar a lente camada por camada. O maior desafio ainda está no material. O silicone é considerado um dos melhores materiais para lentes de contato, porque é flexível, biocompatível e permite a passagem de oxigênio, características que são fundamentais para manter a saúde dos olhos. No entanto, ele não era compatível com os processos convencionais de impressão 3D. E para superar essa limitação, os pesquisadores desenvolveram uma nova formulação de silicone hidrofólico, que é capaz de ser impressa com bastante precisão sem perder as suas propriedades mecânicas e ópticas. Outro obstáculo surgiu da própria fabricação aditiva. Objetos produzidos por impressão 3D normalmente apresentam pequenas irregularidades entre as camadas. São imperceptíveis às pessoas comuns, mas suficientes para causar desconforto e prejudicar a visão em uma lente de contato, né? A solução foi aplicar um revestimento ultra fino que elimine essas imperfeições sem alterar o formato personalizado da lente, preservando tanto a transparência quanto a precisão óptica. Os primeiros testes de laboratório mostram resultados bem interessantes e bem promissores. As lentes apresentaram a biocompatibilidade esperada com os tecidos oculares e o desempenho óptico bem semelhante ao das lentes comerciais que já estão disponíveis no mercado. Agora, os pesquisadores preparam para iniciar uma nova fase de testes, dessa vez em condições reais, e avançar com o processo de patentes antes da futura comercialização. E os cientistas sempre enxergaram nas ondas do mar uma das maiores fontes de energia limpa do nosso planeta. Mas construir equipamentos capazes de sobreviver anos enfrentando tempestades, corrosão e impactos constantes sem quebrar, isso é um grande desafio. Agora, uma empresa sueca afirma ter superado justamente esse obstáculo. A sua boia geradora de eletricidade acaba de receber a certificação mais rigorosa da indústria de energia offshore, aproximando a energia das ondas da sua primeira aplicação comercial em larga escala. O detalhe mais curioso de tudo isso é que toda essa tecnologia foi inspirada no funcionamento do nosso coração, do coração humano. Desenvolvida pela Corpower Ocean, a boia C4 representa uma abordagem um tanto quanto diferente das diversas tentativas anteriores de explorar a energia das ondas. Em vez de simplesmente resistir à força do mar, ela trabalha em sintonia com o movimento da água. Com cerca de 9 metros de diâmetro, 18 metros de altura e aproximadamente 100 toneladas, a estrutura permanece ancorada ao fundo do oceano por um cabo tensionado. Cada vez que uma onda eleva a boia, esse cabo puxa-a para baixo novamente, criando um movimento contínuo de subida e descida que aciona um conjunto de engrenagens ligado a um gerador elétrico. A energia produzida pelo sistema é então enviada para a terra firme por meio de cabos submarinos. Mas o verdadeiro diferencial está em um sistema chamado Wave Spring. Em vez de funcionar como um amortecedor reduzindo o movimento das ondas, ele atua como uma mola inteligente que é capaz de ampliar a oscilação da boia quando o mar está calmo. Dessa forma, uma onda de apenas 1 metro pode gerar um deslocamento que é de cerca de 3 metros, e isso aumenta significativamente a quantidade de energia capturada. Já durante tempestades, o comportamento se inverte. O sistema se torna muito mais flexível, permitindo que a boia possa acompanhar o movimento do oceano sem sofrer os
impactos excessivos, e foi essa estratégia que permitiu ao equipamento resistir a ondas de mais de 18 metros sem nenhum dano estrutural. O plano da empresa não é utilizar uma única boia, claro, mas sim instalar dezenas delas em conjuntos chamados como Core Packs, formando assim parques de geração capazes de abastecer centenas de milhares de residências. Diferentemente da luz solar aqui na Terra, que depende de luz o dia inteiro, ou da energia eólica, que varia conforme os ventos, as ondas mantêm um comportamento muito mais constante, oferecendo produção que é previsível ao longo de praticamente todo o tempo. Já há 25 anos, a humanidade vive continuamente na Estação Espacial Internacional, uma estrutura que orbita a 400 km acima da Terra. Enquanto isso, o ambiente que cobre mais de 70% da superfície do nosso planeta continua sendo muito menos explorado. Mas agora uma empresa britânica pretende mudar completamente essa realidade. Ela acaba de colocar no fundo do mar um novo habitat subaquático que permite marcar o início de talvez uma nova era para a pesquisa oceânica. Apesar dos enormes avanços na tecnologia de mergulho, os cientistas ainda enfrentam uma limitação fundamental. Cada expedição exige longos períodos de descida, subida e descompressão, fazendo com que boa parte do tempo seja consumida apenas pelo deslocamento. Isso reduz drasticamente o período disponível para pesquisas e torna os estudos de longa duração extremamente caros e complexos. E foi justamente para eliminar esse obstáculo que a empresa Deep desenvolveu o Vanguard. Esse habitat foi instalado a cerca de 17 metros de profundidade, próximo ao cais da Flórida, e representa o primeiro habitat humano em mar aberto que é construído, testado e implantado nos Estados Unidos. Com um pouco mais de 10 metros de comprimento, ele foi projetado para acomodar até 4 dos chamados aquanautas, isso tudo durante missões de 5 dias ou até mais, funcionando como uma base permanente de operações no fundo do mar. A grande vantagem desse conceito é que os pesquisadores deixam de iniciar cada mergulho a partir da superfície. Vivendo em um ambiente pressurizado, eles podem realizar diversas saídas diárias para poder explorar recifes, testar equipamentos e monitorar ecossistemas, e isso sem repetir todo o processo de descompressão entre uma atividade e outra. E isso aumenta significativamente o tempo útil de pesquisas, algo que antes do habitat era extremamente difícil com as técnicas convencionais. Mas o Vanguard é apenas o primeiro passo. Ele servirá como uma plataforma de testes para um projeto ainda mais ambicioso, que é chamado de Sentinel. A proposta é desenvolver habitats modulares capazes de manter equipes vivendo no fundo do oceano por cerca de um mês ou até mais, criando assim uma estrutura permanente para pesquisas científicas, desenvolvimento de novas tecnologias e até treinamento de astronautas. Por que não? Isso faz todo sentido, né? Porque viver em um ambiente isolado, confinado e totalmente dependente de sistemas de suporte à vida apresenta desafios bem semelhantes aos enfrentados em futuras missões espaciais e o que já acontecem ali em cima, não é? Anos atrás, era até comum dizer que um dos maiores desafios da robótica era algo que hoje é surpreendentemente simples: é ensinar um robô a caminhar sem cair. Cada novo ambiente exigia semanas de testes, milhares de tentativas e um risco constante de danificar o equipamento que é bem caro, custando centenas de milhares de dólares. Mas uma nova tecnologia promete mudar completamente essa lógica. Treinar um robô por aprendizado por reforço significa permitir que ele possa experimentar, errar e tentar novamente milhões de vezes até encontrar a melhor estratégia. Esse processo funciona muito bem em computadores, mas se torna extremamente caro quando acontece aqui no nosso mundo real. Cada colisão ou tombo pode quebrar sensores, atuadores e componentes mecânicos, que são bem caros, como mencionado. Além disso, reiniciar os testes exige tempo, manutenção e custos elevados. A solução encontrada foi transferir praticamente todo esse aprendizado aí para um ambiente virtual que reproduz o nosso mundo físico com um nível de fidelidade que é sem precedentes. O primeiro passo dessa tecnologia começa de forma surpreendentemente simples. Um operador humano percorre o ambiente apenas uma única vez, utilizando uma câmera comum. A partir dessas imagens, algoritmos de reconstrução tridimensional transformam o local em um modelo digital extremamente detalhado. Em vez de criar apenas uma representação visual, o sistema também reconstrói a geometria do ambiente, permitindo assim que o robô possa enxergar obstáculos, superfícies, corredores e objetos que estão talvez escondidos praticamente da mesma forma que um ser humano faz. Agora, a reconstrução gera um ambiente onde aquilo que a inteligência artificial vê corresponde com muito mais fidelidade ao espaço físico que ela vai encontrar depois. É nesse cenário virtual que entra o aprendizado por reforço. Quando o treinamento termina, entra então em ação a tecnologia conhecida como transferência zero shot. Em vez de reprogramar ou adaptar novamente o sistema, a política de navegação aprendida na simulação é transferida diretamente para o robô físico. Em vez de semanas ou meses de calibração ali no local, boa parte do treinamento poderá ser realizada antes mesmo de o robô chegar ao seu destino. Vestir uma roupa parece uma das tarefas mais simples do nosso dia a dia, não é?
Mas para milhões de pessoas que já têm uma certa idade, pessoas também com deficiência ou profissionais que precisam colocar equipamentos de proteção rapidamente, esse processo pode representar um enorme desafio. Agora, pesquisadores da Coreia do Sul e da Universidade de Stanford desenvolveram uma tecnologia que parece realmente saída da ficção científica. Uma roupa que é capaz de vestir o seu próprio usuário praticamente sozinha. O sistema utiliza pequenas estruturas flexíveis, semelhantes a vinhas que são incorporadas ao próprio tecido. Quando recebem pressão de ar, elas avançam gradualmente, puxando a roupa ao longo de todo o corpo enquanto vão virando do avesso durante o deslocamento. Em vez de empurrar toda a estrutura para frente, o robô cresce apenas pela extremidade, adaptando continuamente a sua trajetória ao formato da pessoa. Como resultado, o usuário pode continuar caminhando ou até realizando as suas outras atividades enquanto a roupa vai se posicionando automaticamente. Um outro diferencial importante é que o sistema praticamente dispensa algoritmos complexos de controle. A própria engenharia mecânica faz grande parte do trabalho. Os pesquisadores acreditam que as primeiras aplicações poderão surgir em hospitais, salas limpas da indústria de semicondutores e equipes de emergência, onde vestir equipamentos de proteção rapidamente pode fazer toda a diferença. Se você gostou desse episódio, já sabe, né? Deixe o seu like e confere a sua inscrição, isso ajuda bastante o nosso canal, tá? E nesse momento a gente precisa. Obrigado por me acompanhar até aqui, lembra de conferir a sua inscrição, tá? Isso é bem importante. Clica em uma das duas sugestões que estão na sua tela, você vai continuar me ajudando muito, eu tô precisando nesse momento, tá bom? Valeu, te espero no próximo. Até daqui a pouquinho, tá? Tchau, tchau. Só clicar que eu vou te ver ali.